estamos aqui no Portal Tenura de Notícias e estamos já no estúdio novo, né, do portal. E com muito prazer eu recebo mais uma vez a presença da infectologista a doutora Luciana Sgarbi. A doutora Luciana convidei para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais, né, e de uma forma mais profunda sobre a questão da vacinação. Hoje ela responde pela clínica Sgarbi Vacinas, né, uma unidade que Ibitinga ganhou recentemente inaugurada. E a partir desta empresa, desta clínica particular de vacinas, nós temos aí um leque de possibilidades e neste momento em que vivenciamos outono, já entramos aí na fase daquele friozinho, a queda da temperatura, a preocupação sobre a questão dos vírus que circulam no ar, dentre eles o vírus da gripe. Em momento de pandemia, a importância que é a prevenção. E sobre prevenção é que nós vamos conversar. Doutora, muito obrigada pela sua presença. E falando da clínica Sgarbi, neste momento, é muito preocupante e importante que as pessoas se vacinem contra a gripe, porque a gente fala da vacinação contra a Covid, né? O assunto do momento, a preocupação, a ansiedade da população, mas não podemos esquecer que temos outras doenças tão quão importantes em algumas etapas da vida que podem vir, inclusive, a ser fatal. Com certeza, né? Daniela, boa tarde a todos, né? É o seguinte, todo mundo está preocupado com Covid e tem que se preocupar. E tem que fazer sua tarefa de casa, né, que é usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração. Entretanto, não existe só Covid, né? A época do inverno circulam muitos outros vírus que são mais letais, ou seja, causam mais morte do que a própria Covid. O número de mortes com a Covid é alta porque temos muitos casos diagnosticados. Mas se você observar a mortalidade do H1N1, ela é maior. Só que as pessoas banalizam a gripe. Falam, eu estou gripado. Mas a gripe, que é o resfriado comum, é diferente daquela causada pelo H1N1, H3N2, que ela tem também um risco maior para as crianças, que foram poupadas da Covid. Então nós temos vacina para criança, vacina para os adultos, vacina para os idosos, que tem comorbidade, né? Tem que tomar a vacina, porque no inverno o vírus chega. E o vírus chega e a pessoa começa a ter coriza, dor de garganta, febre, e vai ao médico. É Covid? É H1N1? O que é? O tratamento de um é diferente do tratamento do outro. Então é importante para tirar o fator de confusão de diagnóstico. Segundo lugar, os estudos feitos a partir do ano passado, quem tinha tomado vacina de H1N1 e pegou Covid, teve uma mortalidade muito mais baixa do que aquele grupo que não era vacinado, em 24,8%. Então é muito importante a vacinação nesta época. Por quê? Não adianta eu, na crista da onda, tomar vacina. Ela não exige um tempo para o nosso organismo, não precisa de dias para absorver e com isso criar os anticorpos, que esse é o propósito. É que a gente consiga aí obter anticorpos, mas tem que ser através da vacina e demanda tempo. Eles explicam que da Covid a gente tem um tempo para imunizar, não basta estar vacinado que já pode tirar a máscara e achar que está tudo bem. Pelo contrário, tem que aguardar um tempo. As outras vacinas é a mesma coisa. Exatamente. Então, por isso que muitas pessoas falam, eu não vou tomar a vacina da gripe, porque tomei o ano passado e fiquei gripado. Mas tomou quando? Junho, julho, agosto, já teve a oportunidade de se contaminar. Vacina é algo que tem que chegar antes do problema, para que eu tenha anticorpos em nível adequado para me defender. Isso, como você falou, vale para todas as doenças. Febre amarela, a pessoa fala assim, eu vim aqui tomar vacina de febre amarela porque eu vou pescar amanhã. Não está protegido, né? Eu preciso de pelo menos 10 a 14 dias para ter uma resposta ótima, né? E da Covid, que todo mundo está nessa expectativa também. Não é que eu tomei a vacina e estou protegido. Agora, esse intervalo, que há muitas pessoas que estão, devido à questão da idade, classificada aí pelo Ministério da Saúde, possibilitou a imunização. E já estão imunizadas ou estão em fase de vacinação. A pessoa que tiver
eu não digo o interesse, mas a gente tem que pensar na necessidade. Quiser fazer a vacinação contra a gripe na clínica SGAB, que é tetravalente, que a gente fala já já, ela precisa de um intervalo se ela se vacinou recentemente da vacina contra a Covid? Sim, por quê? As duas vacinas de Covid e a terceira da Pfizer que está entrando no Brasil são vacinas ainda de uso emergencial. O que isso significa, doutora? Significa que ainda não faz parte do nosso calendário do Programa Nacional de Imunização, porque é uma vacina que foi testada, avaliada, mas precisa de uma avaliação populacional maior. Quando realmente ela já tiver um período, todas as etapas cumpridas, aí sim ela fará parte do oficial. Então, o governo, corretamente, não quer nada que atrapalhe. Porque às vezes você tomou vacina de tétano, de pneumonia, de meningite, na sequência tomou de Covid. A alteração que você teve foi com a vacina que tomou ou foi com a vacina Covid? Então, como a gente não quer nada que confunda, 14 dias antes nenhuma vacina, 14 dias depois nenhuma vacina. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente vai avaliar se é ou não atribuída a essa vacina. É sabido que nós não temos uma cobertura vacinal em 100%, por exemplo, da gripe pela rede SUS, que é aquela vacina ofertada pelo governo, onde de forma gratuita as pessoas podem aí, buscar imunização. Porém, são grupos prioritários, até porque nós não temos vacina para todo mundo, mesmo sendo a da gripe. Aí pergunta-se, a Clínica SGAB, ela oferece para a gripe tetravalente. O que isso significa e qual é o diferencial desta vacina para a vacina da rede SUS? Ótima pergunta. Muitos têm essa dúvida, né? Então, quando você tem a vacina da gripe, ela é feita como? A Organização Mundial de Saúde avalia quais são as variantes, que a gente chama cepa, quais são as cepas de vírus de influenza que estão circulando no hemisfério norte, no inverno, e para nós no nosso inverno, né? Quase no outono, quais que estão circulando, porque existem várias cepas circulando. Então eles escolhem as 4 cepas que mais frequentemente estão circulando para fazer a composição da vacina. Então a gente tem 2 cepas chamadas cepas da influenza B e 2 cepas da influenza A. Então aqui, o influenza B, só existem 2 cepas, elas não têm variação. Então a vacina quadrivalente, você nunca tem como errar para a influenza B. E para a influenza A, ele coloca os mais comuns, que já há alguns anos vem sendo H1N1, H3N2, né? Então, essa vacina tetravalente ou quadrivalente tem 4 vírus, portanto, uma chance de falha em proteger o paciente menor que a do serviço público, que também é muito boa. Tem os 2 H1N1 e H3N2 e só tem um influenza B. Era uma programação do governo já ter a quadrivalente, mas fomos atropelados aí com a Covid, né? E epidemia e pandemia muda muito a situação. Então esse ano o governo ainda vai vacinar trivalente e as clínicas privadas, Daniela, as SGAB Vacinas, na verdade funciona como opção, né? Eu acho que o Programa Nacional de Imunização deve ter todas as vacinas. E as pessoas vão às clínicas privadas, se assim o desejarem. Mas eu preciso que tenha na rede pública todas as vacinas. Então, aquele público que não é contemplado pelo SUS, por exemplo, porque não é da faixa etária. Então, uma pessoa de 40 anos quer tomar a vacina da gripe, o governo não vai dar. Não vai dar. E o governo já faz bastante com essa questão, porque ele vacina anualmente 85 milhões de pessoas. Mas para um Brasil que temos 220 milhões, doutora, a gente sabe e reconhece que ainda assim seria necessário nós termos uma cobertura ainda maior, porque nós conseguimos ser aí um país de referência mundial em cobertura vacinal para muitas doenças que até trouxeram a erradicação de várias delas. Mas eu acho que, sobretudo, é pensar de uma forma, de um mecanismo, uma prática pública que vacinação não é questão de tabu, de achar que é bom ou ruim, é uma questão de saúde pública. Então, quando a gente fala de uma cobertura, ela não existe. Eu, na minha idade, eu não posso tomar minha vacina
contra a gripe na rede SUS. Que o SUS é para todos, mas nós não temos para todos. Então eu tenho que buscar aí possibilidades. E a SGAB Vacinas, ela veio para Ibitinga, foi um sucesso a inauguração, estive lá, já me vacinei contra a gripe tetravalente, e isso causa o quê? Diante desta pandemia, segurança. Né? E a clínica tem uma vantagem, ela tem a manutenção, diríamos assim, com toda a orientação da doutora. Então, nós sentimos muita confiança, né? Eu fico muito tranquila. E, ao mesmo tempo, pergunto, teremos mais vacinas ofertadas pela Clínica SGAB? Sim, então deixa eu fazer um comentário dessa sua fala que eu achei muito pertinente. Você fala o governo deveria ter mais cobertura maior de vacinação da gripe. Mas olha que interessante como nós somos. Esses 85 milhões de pessoas que são contempladas com esse enorme benefício, temos que suar para que vão tomar. Tem dificuldade de alcançar governo, essa meta. Exatamente, o governo adia. Se não tivesse, estaria reclamando. Então, o que eu penso? Que as pessoas têm que abrir a cabeça para a importância de todas as vacinas. Então, tem a da gripe, gratuito, não toma, mas quer a da Covid. Aí quem não está contemplado, quer tomar, vai na clínica privada. O brasileiro fica assim, naquele jogo, eu só quero o que eu não tenho. Então, é um apelo, seja na rede pública, seja na rede privada, este ano é fundamental a vacinação de gripe. E a Clínica SGAB terá todas as vacinas. Nós, em contato com a vigilância sanitária, estamos aguardando ainda alguns detalhes de papelada, e eles nos liberaram. Aquela burocracia, né, eles estão aguardando, foram muito gentis e permitiram que a gente fizesse, então, nesse momento, a nossa campanha de gripe, porque ela tem prazo. Não adianta eu vacinar as pessoas de gripe em agosto, setembro, eu tenho que vacinar agora. Mas as pessoas não conhecem, tem vacina de dengue, vacina de HPV para todas as idades, e não só para os adolescentes, né? Todas as pessoas, homens, mulheres, que têm vida sexualmente ativa, têm que tomar. E uma vacina que poucos conhecem, que é herpes zoster. Eu desconhecia essa vacina. A vacina do herpes zoster, que é uma doença que não é fatal, né, mas é conhecida como cobreiro. Né? A pessoa pode ter a lesão pegando o ramo ocular, o ramo facial, o ramo intercostal. Mas aí causam prejuízos enormes. Nossa! É o vírus da catapora que reativa num determinado local. Puxa vida. E produz uma dor imensa. A pessoa fica de meses e meses com dor, porque ela agride o nervo. Então é como se tivéssemos um fio desencapado, dá choque, dá dor. E é uma vacina que não é nova, mas as pessoas não conhecem. E ela é importantíssima, acima dos 50 anos. Então, para quem está nos acompanhando, eu acho até interessante nós falarmos sobre este outro assunto, não desfocando do nosso propósito, que é justamente falar da importância que é mais uma empresa vir para Ibitinga, que atende a toda a região e tem aí o conceito preventivo, que é justamente a vacinação. Desde criança, quando nós nascemos, nós já somos vacinados. Até então, nós não temos aí o conhecimento, a gente cresce, o pai, a mãe, o responsável leva a carteirinha de vacinação, chega lá numa idade, 5, 6, 7 anos, já tem um monte de vacinas. E ninguém nunca talvez parou para perguntar de que laboratório é essa vacina. Hoje em dia, com tantas dificuldades que nós estamos enfrentando com essa pandemia, as pessoas questionam, olha, mas eu não quero me vacinar com essa vacina, eu quero com a outra, e que a outra é melhor, sem ao menos a gente ter amplo conhecimento técnico. A Anvisa, com a liberação da Anvisa, esse órgão importante, a senhora afirma, fiquem tranquilos com qualquer laboratório e qualquer dose de vacina neste momento? Sem a menor dúvida, Daniela. Vacina é algo muito sério e muito cuidadoso no seu processo, né? Fase 1, fase 2, fase 3. A Anvisa tem sido rigorosíssima, né? Com a papelada, com documentação, com dados. Então, a hora que uma vacina chega, ela é confiável, a pessoa pode tomar. E toda vez que tem qualquer dúvida, como agora, né? Teve uma pequena dúvida com relação à coagulação, observa, avalia, segue. Mas
tudo que a gente faz, até uma gota de colírio, eu posso ter problemas, na verdade. Então, quando a gente põe na balança o risco-benefício, a vacinação é muito benéfica. Um ou outro pode ter dor, um ou outro pode ter febre, dor no corpo, umas dão mais reação que a outra, mas é muito melhor uma reação vacinal do que a doença, internação, UTI e poder até morrer, né? Então a vacinação, ela é fundamental. Doutora, haverão outras oportunidades que nós iremos conversar. A gente sempre convida a doutora para falarmos sobre vacinação, né? Que é a sua especialização como infectologista, hoje à frente da SGAB Vacinas. Nós temos a SGAB Vacinas em Marília e agora em Bitinga. Eu convido você para conhecer a SGAB Vacinas. Nós temos SGAB Vacinas, minha loja na uol.com.br, que você pode aí acessar e ter aí à disposição para aquisição da sua vacina, aí com agendamento. Você pode realizar a imunização de uma forma muito tranquila, um espaço muito aconchegante, muito bem estruturado, inclusive, que nós temos aqui bem próximo, inclusive, à redação do Portal Ternura. E, é claro, num outro momento a gente conversar sobre outros temas, outros assuntos. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao ouvinte. E a gente sempre fala, né? Vamos nos vacinar, nos proteger, para ter mais tempo para ser feliz, né, Daniela? Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada. Hoje o bate-papo foi com a doutora Luciane Sgarbi, da SGAB Vacinas.